Talvez hoje eu fuja um pouquinho do fluxo do tema do ano, que é oração, mas é algo que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos também estar ensinando à igreja. Para algumas pessoas eu vou chover no molhado, porque eu já ministrei este assunto do meu grupo familiar, grupo de líderes. Então os líderes, eles já têm uma pincelada a respeito disso, mas a igreja em si, ela ainda não ouviu esta palavra. É claro que você já leu a respeito disso, talvez outras pessoas já falaram a respeito disso, mas é algo que o Senhor ainda tem para conversar conosco. Que você possa receber essa palavra, não na sua mente, mas no seu espírito. Porque Deus, Ele trabalha, Ele traz a revelação da palavra no nosso espírito. Amém? Nós somos espírito, alma e corpo. E nós precisamos receber as mensagens da palavra de Deus no nosso espírito do homem interior. Para quem gosta de anotar, o título deste sermão, dessa ministração é: Vivemos, movemos e existimos. Vivemos, movemos e existimos. O texto base que eu quero colocar está em Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. A tradução que eu tenho aqui diz assim: porque nele, em Deus, em Jesus, nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Esse texto isolado, ele é um contexto, quando Paulo estava na Grécia, estava ministrando ali em Atenas, e ali havia vários deuses, e havia uma estátua, uma placa que falava de um Deus desconhecido. E Paulo usou esse argumento para falar do Senhor Jesus, porque aquele povo ali era muito idólatra, e eles adoravam a um Deus desconhecido. E Paulo, movido pelo Espírito, ele disse: eu conheço esse Deus desconhecido. Eu até estou falando dele, a respeito dele. E ele chega neste versículo e ele diz: porque nele nós vivemos, nos movemos e nós existimos. Amados, nós vivemos, nós movemos e nós existimos somente em Deus. Amém? Somente em Deus, somente no Senhor Jesus Cristo, somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos mover, nós podemos existir e nós podemos viver. Deus, o nosso Pai, é o motivo de nós vivermos. A nossa motivação de viver não deve ser as pessoas. Elas fazem parte da nossa vida. Mas a motivação de nós vivermos, em primeiro lugar, deveria ser Deus. Porque Deus, Ele enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos nos tornar justos diante de Deus e receber a salvação. Este é o motivo. É através do nosso Pai que nós nos movemos. Nós vamos para onde o Espírito Santo de Deus nos guiar. Não sei se todos aqui conseguem trabalhar com o Espírito Santo dessa forma, de pedir orientação, de pedir ajuda ao Espírito Santo para conduzir, para nos guiar. Mas se você quer ter uma vida boa, uma vida agradável, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus na condução, levando nós para a direção correta. Porque nós, por nós mesmos, nós não sabemos qual é a direção correta. Muitas vezes nós ficamos em dúvida. E nós não devemos buscar somente o Espírito Santo quando nós temos dúvida. Nós devemos ter Ele como um hábito de caminhar com Ele. Amém?
O Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de você. Você que aceitou o Senhor Jesus, que já confessou o Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus e Ele está dentro de você. Muitas vezes nós dizemos, o Espírito Santo está aqui quando nós oramos. É evidente que Ele está aqui, né? Porque Ele está dentro de você. Mas de que forma, às vezes, que Ele está dentro de você? Como que nós deixamos Ele agir dentro de nós? Nós precisamos ter a certeza que nós existimos para um grande propósito. A sua existência não é somente para aquilo que você está fazendo. A sua existência é para um grande propósito, um propósito maior, que é ganhar almas para o Senhor Jesus, saquear o inferno. Este é o nosso grande propósito e é para isso que nós existimos. Hoje eu vou ministrar 2 pontos a respeito deste assunto. E o primeiro é não ficar parado no passado. Muitas vezes já ministramos através disso. Muitas vezes já conversamos a respeito de não ficarmos parados naquilo que Deus colocou para nós, principalmente, não ficar parados no passado. Por gentileza, teria como desligar aquele ventilador um pouquinho? Que ele está fazendo voar o meu esboço aqui. Então, meus amados, nós não podemos ficar parados no passado. Vocês que são mais antigos de casa, talvez você diz, poxa, mas de novo, vamos falar de passado? Se não fosse relevante, o Espírito Santo não ministraria nas nossas vidas para falar a respeito do passado. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar parados em nada, mas principalmente no passado. Quero ler um texto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. A tradução que eu tenho diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos avançar. Quando ele diz que deixando as coisas para trás, isso está incluso o nosso passado. Está incluso o nosso passado. Na vida cristã, meus amados, não tem como nós ficarmos parados. E principalmente ficar parado no passado. Nós precisamos estar sempre em movimento. Nós precisamos estar sempre trabalhando. Para você sobreviver nesta vida natural, você precisa se movimentar, você precisa trabalhar. E para você crescer espiritualmente, você precisa estar também em movimento. Nós sempre caminhamos para frente ou para trás. Infelizmente, muitas pessoas, elas crescem para trás. Elas caminham para trás. E isto não deveria ser assim. E infelizmente também, na igreja, existem pessoas que elas não caminham, como se diz. Elas dão ré. E esse texto aqui ele é muito claro, ele diz que nós devemos estar avançando para as coisas que estão adiante de mim. Amados, sou eu quem decido onde eu emprego força. É somente eu e você que nós decidimos se nós queremos caminhar, se nós queremos avançar ou se nós queremos retroceder. Na igreja, nós não podemos retroceder. Em Cristo, em Deus, nós não podemos retroceder. Se você ficar 10 anos numa igreja e ficar do jeito que está, é ruim, mas não é tão ruim quanto retroceder, quanto andar para trás. Amados, as nossas escolhas, elas definem para onde nós estamos caminhando. Sempre nossas escolhas, nossas decisões, ela tem reflexo no presente e tem reflexo lá na frente, no futuro.
Aquilo que você decide fazer, ou ela decide o que você está sendo, ou ela decide também aquilo que você vai ser no futuro. Quando Paulo, nesse texto de Filipenses capítulo 3, que nós acabamos de ler, ele fala de alvo, nós podemos aplicar isso para qualquer tipo de alvo em nossas vidas. Você que tem algumas metas para cumprir, está incluso também nesse texto. Todas as metas, todos os objetivos de vida estão inclusos nisso. E quando eu falo a respeito de não ficar parado no passado, de não parar, de não estagnar, é na sua vida também particular, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Nós precisamos caminhar. O importante é não ficar parado, não ficar estagnado. O alvo é chegar ao propósito. Paulo tinha um alvo muito grande de ressurgir. Ele queria ter a ressurreição que Cristo teve e ganhou ele. Então o alvo de Paulo era ter esta certeza da salvação e da ressurreição. Porque se nós não tivermos a certeza da ressurreição sobre as nossas vidas, é em vão nós estarmos aqui. Nós precisamos saber que um dia nós vamos ressuscitar e nós vamos ter uma vida eterna. Na realidade, a vida eterna nós já temos, mas nós viveremos eternamente com o Senhor. E para que isso aconteça, é preciso que nós venhamos a ressurgir. Então não podemos ficar parado. Amém, meus queridos? Qual tem sido o nosso alvo? É uma pergunta que eu faço. Qual tem sido o nosso alvo? Muitos jovens não sabem onde chegar daqui uns 5 anos. Muitas pessoas adultas não têm objetivos para daqui 10 anos. Se perguntar o que você pretende, onde você pretende estar daqui a 10 anos, as pessoas não sabem. Mas nós precisamos saber. Nós precisamos saber que nós temos principalmente um alvo que é avançar. Um alvo que é caminhar e a cada dia nós crescermos mais em Deus. Amém? Onde eu fico mais parado é onde eu coloco mais força. No lugar que eu fico mais parado, no presente, no passado ou no futuro, é ali que eu emprego mais força. E tem uma palavra que nós já ministramos aqui, que o nosso tesouro está aonde está o nosso coração. Né? Onde que está o seu coração? Onde que estão os seus objetivos? Quanto tempo você gasta em algumas coisas? É ali que está o seu tesouro. Nós, filhos de Deus, nós devemos ter um tesouro nos céus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Nós precisamos avançar para aquilo que está diante de mim, Paulo diz. E para seguir adiante, nós precisamos sepultar o nosso passado. Nós precisamos sepultar o passado e enterrar aquele defunto que muitas vezes nós carregamos conosco. Amados, o passado, ele é muito importante em nossas vidas para aquilo que foi bom. Aquilo que serviu de exemplo para nós, de acertos, é muito importante este passado. Então, o passado bom é aquele que foi bom para nós. Mas existem coisas ruins que aconteceram em nossas vidas e nós ficamos remoendo este passado. Por isso que muitas vezes nós não avançamos. Por isso que muitas vezes nós não crescemos. Porque nós estamos presos no passado. E nós precisamos enterrar este defunto que se chama passado em nossas vidas. Uma das coisas que nos impede de crescer e que nos prende no passado é a falta de perdão. Numa outra oportunidade, eu vou ministrar a respeito do perdão. E para quem vai participar da integração, existe uma matéria específica também a respeito disso, meus amados. Mas para seguir em frente, nós podemos ir mais rápido ou não. Isso depende de quanto o meu passado interfere na minha vida. Muitas vezes nós não sabemos por que nós não avançamos.
pode ser que tenha um excesso de passado na sua vida. Dizem que a depressão ela vem por causa de um excesso de passado em nossas vidas. Passados ruins, estou me referindo. Principalmente a falta de perdão. Amém? O meu passado pode atrapalhar e ele atrapalha o meu avanço. Nós valorizamos o passado, aquilo que foi bom. Mas aquelas coisas ruins, diz o texto, esquecendo das coisas, deixando para trás essas coisas ruins e avançando para o alvo. Devemos estar avançando para o alvo. O primeiro passo que nós damos como filhos de Deus é o novo nascimento. Nós sabemos, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Mas existe, além de nascer de novo, existe uma caminhada muito grande ainda pela frente que nós devemos seguir. E nesta caminhada existem alvos que nós devemos atingir. Existem propósitos que nós devemos caminhar. Nós devemos ser focados nesses alvos. Amém, meus queridos? Se o teu passado começar a te afetar, isso irá te prender e impedir de avançar. Se você olhar a narrativa lá do povo quando estava saindo do Egito, nem houve um passado tão grande, houve apenas alguns meses, e esse povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito, já estava com saudade do passado. Se você ler toda a história, você vai ver que eles pereceram, por causa desta vontade de voltar para o passado, e passado também, e ali Egito, significa também uma escravidão. Não podemos deixar o passado nos prender. Não podemos ficar parados neste passado. Passado, presente e futuro. Onde você empreende mais energia? Onde você tem colocado mais o seu tempo? Quanta energia eu coloco em cada uma dessas etapas? No passado, no presente e no futuro. Eu quero ler aqui um pensamento de uns sábios, uns chineses, que eles dizem, fizeram o levantamento e dizem que o ideal seria nós dispensar energia na nossa vida na seguinte proporção: 20% do passado, 70% no presente e 10% no futuro. Talvez você pensou, o futuro deveria ser mais, né? Claro que não. É o presente que precisa ser mais. Porque aquilo que nós vivemos agora vai revelar o nosso futuro. Se a gente analisar, os 70 mais o outro 10 do futuro são 80%. Ele vai virar um 80% de futuro. Mas o importante é aquilo que nós venhamos estar vivendo, que é o presente. Qual é o nosso percentual? Faço uma pergunta, porque quando Deus ministra para a igreja, Ele ministra para quem está aqui também. Então, qual o nosso percentual de tempo que nós gastamos energia com o passado? Amados, não tem mais o que fazer com aquilo que se passou. Inclusive, nós começamos o culto aqui às 19 horas e agora são 20 horas e 17. Esta 1 hora e 17 já é passado. Não temos mais o que fazer com estas horas. Não que elas foram perdidas, não que elas não foram aproveitadas, porque elas foram aqui, principalmente, muito bem aproveitadas. Mas não temos o que fazer com isso. Não tem mais o que fazer. Não podemos ficar perdendo muito tempo no passado. Qual é o nosso percentual de tempo gastando energia com o presente? Deveria ser no mínimo 70%, mas qual é? Este é o item que nós deveríamos colocar mais energia. E nesse presente nós devemos buscar auxílio do Espírito Santo de Deus, buscar auxílio da palavra de Deus, porque o presente vai definir o nosso amanhã. E nós só vamos definir um amanhã melhor se nós tivermos orientação do Espírito Santo de Deus, se nós tivermos orientação da palavra de Deus. Amém, meus queridos? É neste item presente que nós devemos nos movimentar. É neste item
presente que nós devemos colocar as nossas maiores energias. Nós temos vivido um tempo diferente como igreja. Isso é importante. Isto é presente. Um dia vai ser passado, mas vai ser um passado bom. Mas isso que nós estamos vivendo, aquilo que você está vivendo, algo diferente, isso vai gerar frutos para o seu futuro. Aquilo que você faz hoje vai para o seu futuro, porque é agora, é hoje, é neste momento que nós definimos o nosso futuro. Toda semente, ela tem uma colheita. Toda semente tem uma colheita. Não tem como escapar disso. E sempre nós estamos semeando. Sempre nós estamos semeando. As nossas escolhas, se você analisar, elas são sementes. Nós estamos plantando hoje, podemos colher amanhã ou podemos colher um pouquinho mais para frente, mas vamos colher. Muitas vezes, nosso passado, infelizmente, é igual ao nosso presente e não deveria ser assim. Não ficar muito tempo parado, estagnado no passado. Precisamos avançar. Precisamos progredir, precisamos crescer em Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos buscar Deus com mais intensidade, ter intimidade com Deus, ter intimidade com a palavra de Deus, ter um relacionamento de intimidade, de revelação com a palavra de Deus. Eu digo para você que somente ler a palavra de Deus não é o suficiente. Nós precisamos ler. E nós precisamos meditar na palavra de Deus, para que nós venhamos a entender o que ela tem para nós. Porque quando nós entendemos, nós praticamos. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas não buscamos entender o que aquilo quer dizer para nós, e por isso nós não praticamos. O principal também é praticar a palavra de Deus. Bem, meus queridos, deixa eu tomar uma aguinha. Eu falei que o arroz não estava salgado, mas eu preciso de água. Como dizem entendedores, vamos lá. O segundo ponto que eu quero falar está bem relacionado com, talvez a gente até repita algumas coisas, mas o segundo ponto é procurar as coisas do alto. Procurar as coisas do alto. Nós que trabalhamos com grupos familiares, nós temos esses dois pontos para trabalhar a partir de amanhã, aqueles que terão um grupo. Não parar no passado, não ficar muito tempo parado no passado e procurar as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Eu tenho ela na versão NAA. A nova atualizada Almeida, ela diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Amados, Paulo está falando que nós fomos já ressuscitados juntamente com Cristo. O batismo nas águas, ela é uma simbologia também, né, deste ressuscitar em Cristo. E se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos uma nova pátria. Nós temos uma nova identidade. Nós já falamos muito a respeito disso, da renovação da mente. Então você tem uma nova pátria e a partir deste momento, a sua pátria, ela é celestial, ela é do alto. Por isso que o ponto que eu coloquei é procurar as coisas do alto. Eu sei que nós precisamos viver aqui na terra, nós precisamos trabalhar, se empenhar, mas o seu maior percentual
de busca deveria ser como se você entendesse, e eu sei que você entende, muitas vezes alguns não entendem, mas como se você entendesse que você não vai passar aqui nessa terra muito tempo. Infelizmente, nós não vamos estar muito tempo aqui. Quem vai ficar um tempo suficiente vai ficar uns 120 anos. A Bíblia fala 70, depois 80, um pouquinho meio arrastado. Mas, amados, isso não é nada comparado com a eternidade, porque nós nem conseguimos mensurar o que é a eternidade. Mas o pior de tudo é que nós somos alma também. Como alma, nós vivemos muito para aquilo que está aqui. Eu sei que é normal para quem é novo na igreja, sei que não é normal a gente entender isso, né, ouvir essas palavras, mas nós não podemos colocar tanto empenho, tanto esforço nas coisas terrenas. Nós precisamos saber que nós vamos ter uma eternidade. E Paulo aqui, ele diz que esta eternidade não é aqui. Na semana passada, ele falou um pouquinho a respeito de espírito, nessa dimensão, e também a alma, né, nessa dimensão, e o espírito em outra dimensão. Nós temos que entender que nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui nesse corpo, mas nós somos seres espirituais. Nós somos diferentes, embora você às vezes não acredita, às vezes você não entende, mas nós podemos acessar uma outra dimensão espiritual, e é por isso que Paulo diz que a nossa pátria, ela é do alto. Por isso que nós oramos, por isso que nós estamos na igreja bastante vezes, por isso que tem vigília, por isso que tem retiro, por isso que tem relógio de oração, porque nós não queremos estar tão envolvidos com as coisas da terra. Nós queremos nos envolver mais e mais com as coisas celestiais, e é isso que nós precisamos. Amados, se nós entendermos que a volta de Jesus se aproxima, e eu digo para você, não posso garantir, ninguém pode garantir, porque ninguém sabe dia e hora, mas os tempos estão abreviados. Jesus está à porta, Jesus está batendo a porta. Se eu entendo isso, por que eu vou ficar me martelando, como se diz, me consumindo com as coisas terrenas? É claro que eu não tenho que largar meu emprego, não tenho que deixar de trabalhar, preciso viver, e se você conseguir viver bem aqui nessa terra, é interessante. Mas do seu tempo, meus amados, do seu tempo, dedique tempo para as coisas do reino de Deus. Saiba que lá é o maior investimento. É o que o texto aqui está falando, meus amados. Não tem motivo para nós gastar tanta energia com as coisas de baixo, com as coisas terrenas, porque você não é terreno, você é um ser espiritual. Você consegue olhar as regiões celestiais, ali estão as bênçãos, conforme já está escrito na palavra, todas as sortes de bênção já estão disponibilizadas para mim e para você, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, e aquele que é espiritual, ele vai até ali, e dali ele governa sobre esse mundo que está aqui, amém? Paulo faz esta recomendação no texto que lemos, e o resumo é, aqui é terreno, é passageiro, as coisas do alto, elas são espirituais, as coisas do alto, elas são eternas. São as coisas do alto que nós devemos buscar, pois a nossa pátria não é aqui. Nós não somos governados pelo Bolsonaro, nós não somos governados pelo próximo presidente que vier, nós somos governados por Deus, somos governados pelo Rei e do Rei, Jesus, Senhor dos Senhores. É por estes que nós somos governados. Nós temos uma outra cidadania, nós temos uma outra pátria, e essa pátria, ela é celestial.
Eu sou o resultado daquilo que eu escolho pensar e declarar. Nós temos falado muito a respeito disso. Nós, como seres espirituais, nós devemos pensar nas coisas espirituais. Nós precisamos declarar as coisas espirituais. E o que são as coisas espirituais? As coisas espirituais são a palavra de Deus. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder daquilo que eu e você falamos, que eu e você declaramos. Você tem declarado mais coisas da terra ou você tem declarado mais as coisas do céu? O que você tem declarado? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que está cheio no coração, nós falamos. E o que nós temos falado? O texto diz que nós estamos escondidos em Deus. Que maravilha, meus amados. Você já se imaginou que você não está sozinho? Você está envolvido. Deus, Ele escondeu você. Você está escondido em Deus. Quem busca as coisas do alto não desiste fácil das coisas terrenas. E também não desiste fácil das coisas espirituais. Nós precisamos buscar as coisas do alto para não desistir. Nós precisamos avançar. Tem muitas pessoas desistindo. Infelizmente, tem muitas pessoas desistindo do trabalho, desistindo do casamento, desistindo da vida, desistindo de tudo. E por que eles fazem isso? Porque eles ainda não conhecem o Senhor Jesus, ou se conhecem, eles não têm vivido uma vida espiritual, uma vida de intimidade com Deus. Nós não podemos desistir. Amados, aquilo que nos dá prazer são as coisas de Deus, é a palavra de Deus, é a intimidade com Deus. Não devemos pensar em demasia nas coisas terrenas. Porque se nós pensarmos em demasia nas coisas terrenas, nós vamos acabar desistindo daquilo que é espiritual. Porque o nosso coração, ele vai se encher das coisas terrenas. Amém? Se eu desistir, preste atenção. Se eu desistir, eu já sei o resultado. Muitas pessoas desistiram da igreja. Muitas pessoas desistiram de Deus. E quando nós desistimos, nós voltamos a ser escravos. É novamente uma algema colocada entre nós. Nós como igreja, nós passamos os fundamentos. Nós ensinamos os princípios elementares da doutrina de Cristo. Muitas vezes as pessoas ficam 3, 4, 5 anos aprendendo um princípio. Por exemplo, falar a verdade. É um princípio. A pessoa entra na igreja e ela mente muito. E a gente vai começando a ensinar, o Espírito Santo vai trabalhando. E daqui a pouco ela nem sabe mais o que é mentira. Ela conhece somente a verdade. Mas vai passando um tempo e ela começa a deixar de buscar a Deus. Ela começa a não ter mais intimidade com o Pai. E daqui a pouco, meus amados, ela esqueceu este princípio. Para a gente colocar um princípio numa pessoa, esses tempos nós conversávamos sobre isso, às vezes vai uns 10 anos, depende o princípio, depende a pessoa. Tem pessoas que logo de cara já aceitam aquele princípio e entendem, mas tem pessoas que demoram uns 10 anos para ter um princípio forte dentro de você. E em 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse princípio já se foi. Satanás, ele é trabalhador, amém? Ninguém disse amém. Satanás, ele é trabalhador, meus queridos. Ele trabalha muito. Por isso que as pessoas estão desistindo. Retroceder, amados. Eu falei no início que algumas pessoas até andam para trás. Isso é retroceder. Retroceder é desistência. Retroceder é desistência. A palavra de Deus, ela nos incentiva a prosseguir. Hebreus capítulo 10, do 35 ao 39, já estou chegando ao final, diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês,
porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Se você retroceder, você pode perder a salvação da alma. O foco é não parar, mas buscar a pátria celestial. Precisamos progredir a cada dia. Mesmo na pandemia, meus amados, mesmo com essas previsões, com essas notícias que tem agora desta guerra que está ali, tem umas previsões ruins de economia, mesmo assim, nós não podemos parar, porque a nossa pátria ela é celestial. Alguns dessa pandemia perderam o alvo. Nós conhecemos relatos de igrejas que fecharam, e também de igrejas que as pessoas até hoje não voltaram para a igreja. Por quê? Porque Satanás ele trabalhou muito bem. Não que a igreja não tenha trabalhado, a igreja tem trabalhado, mas aquelas pessoas que não estão firmes no Senhor, elas nem vieram mais para a igreja. E quando você não vem para a casa de Deus, você perde a comunhão com os irmãos, embora agora a gente não possa ter tanta comunhão assim, abraçar, beijar aqui, né? Mas no grupo familiar já está um pouquinho mais liberado, mas lá tem comunhão. E quando nós perdemos a comunhão com os irmãos, é muito fácil você entrar numa tristeza profunda, numa depressão. Precisamos avançar. Amém? Nós entramos agora no terceiro trimestre, né? E só eu posso fazer desse 2022 algo melhor para as nossas vidas, né? Enquanto temos fôlegos, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Não deixar o diabo usar mais um ano da minha vida. Não deixe, meus amados, não deixe o diabo te usar mais um ano, né? Às vezes você com preguiça, com vontade de ficar em casa assistindo televisão e não querendo vir na igreja. Não, vença isso. A palavra de Deus em Tiago 4,7 diz que nós devemos se submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista o diabo que ele foge de você. Primeiramente se submeta a Deus, depois resista o diabo que ele foge de você. Amém? Precisamos evangelizar, precisamos falar de Jesus, precisamos falar do amor de Jesus. E o nosso testemunho é a principal evangelização. O nosso testemunho, muitas vezes, é a Bíblia que o outro está lendo. O nosso modelo, aquilo que nós somos, pode ser a Bíblia que o outro está lendo, a Bíblia que o vizinho está lendo em você. Amados, eu tenho aqui um pensamento que o Pio colocou esses dias, numa reunião que a gente estava, ele falou que uns meses, preste atenção, ele é um homem de Deus que entende um pouquinho de escatologia. Uns meses antes do arrebatamento, haverá um silêncio na igreja. Provavelmente nós seremos impedidos de ministrar a palavra. Por isso, nós temos urgência, nós precisamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos fazer como Paulo, avançar para aquilo que está adiante de mim. Eu creio, meus amados, como eu já falei, que o tempo está abreviado. Jesus, ele está voltando. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar atento e muito mais, nós temos urgência em levar a palavra de Deus. Eu e você, nós temos urgência de ministrar aquilo que você já sabe. Você pode dizer, mas eu sei tão pouco, eu comecei agora. Mas se você disser que Deus é amor, se você disser que, olha, vamos comigo na igreja que lá você vai sentir algo diferente. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Mas Ele está à porta.
Nós cremos nisso, amém? Não ficar parado, não retroceder, o tempo se abrevia, Jesus, Ele está voltando. Que nós possamos viver, mover e existir, amém?